No Tribunal de Lisboa, o martelo do juiz ecoou como um trovão, silenciando a sala lotada. Pedro, um jovem de 25 anos, algemado e com o rosto marcado pela fadiga, ergueu os olhos para o homem no alto da bancada, seu próprio pai, o respeitado juiz Manuel Oliveira. Manuel, com sua toga impecável, congelou ao reconhecer o réu, o filho que ele havia expulsado de casa anos antes, por causa de uma confissão que abalara as fundações da família conservadora. Pedro não piscou. Ele sabia que aquele momento viria, mas não esperava que doesse tanto. Senhor juiz, começou o promotor, o acusado é culpado de roubo qualificado em uma loja no Bairro Alto. Ele foi pego em flagrante, com mercadorias no valor de 1000 euros. Manuel tentou manter a compostura, mas suas mãos tremiam levemente sobre os papéis. Como chegar a isso? Ele se lembrava vividamente da noite em que tudo desmoronara. Era uma noite chuvosa em Sintra, onde a família Oliveira vivia em uma casa antiga cercada por jardins. Manuel, um homem de princípios rígidos, moldado pela educação católica e pela carreira no judiciário, sempre esperara que seus filhos seguissem o caminho reto. Pedro, o caçula, era o orgulho da família, estudante brilhante de Direito na Universidade de Lisboa, atleta de futebol nas horas vagas, e namorado de Ana, a filha de um colega de Manuel. Mas naquela noite, Pedro chegara em casa com os olhos vermelhos, carregando um segredo que não podia mais esconder. Pai, preciso falar com você, dissera Pedro, sentando-se na sala de estar iluminada por uma lareira crepitante. Manuel, lendo o jornal, assentira distraidamente. É sobre mim. Sobre quem eu sou. As palavras saíram aos tropeços. Eu sou gay. Eu gosto de homens. Ana e eu terminamos porque eu não posso mais fingir. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Manuel largara o jornal, o rosto empalidecendo. O quê? Isso é uma piada de mau gosto. Mas Pedro negou, explicando que descobrira sua orientação anos antes, lutando contra ela em silêncio por medo da rejeição. A reação de Manuel foi explosiva. Você não pode ser isso. Na nossa família. O que as pessoas vão dizer? E a igreja? Você vai destruir tudo. Ele se levantara, apontando o dedo. Saia daqui. Não quero um filho assim na minha casa. A mãe de Pedro, Maria, chorara em silêncio no canto da sala, dividida entre o amor pelo filho e a lealdade ao marido. Os irmãos, mais velhos e casados, foram chamados, mas ninguém interveio. Pedro pegara uma mala e saíra para a chuva, sem olhar para trás. Nos meses seguintes, Pedro tentara reconstruir a vida. Mudara-se para um apartamento pequeno em Alfama, arrumara um emprego como barista em um café turístico. Lá, conhecera Tiago, um artista de rua com olhos expressivos e um sorriso que iluminava as noites lisboetas. Tiago era abertamente gay, vivendo sem amarras, pintando murais que criticavam a sociedade conservadora portuguesa. Você não precisa se esconder, Pedro, dissera Tiago em seu primeiro encontro, sob as luzes do mirador da Senhora do Monte. A vida é curta para viver mentiras. Mas a liberdade veio com um preço. Sem o apoio da família, Pedro lutava com as contas. O aluguel subia, o emprego não pagava o suficiente. Tiago ajudava quando podia, mas ele próprio mal se sustentava com suas artes. Uma noite, após uma discussão acalorada sobre finanças, Pedro saiu sozinho para as ruas do Bairro Alto. Bebera demais em um bar, e na volta, passara por uma loja de eletrónicos com vitrines brilhantes. A tentação foi irresistível, um laptop novo poderia ajudá-lo a frialar como designer gráfico, algo que sempre sonhara. Ele arrombara a janela com uma pedra, pegara o que pôde carregar. Mas as câmaras o capturaram, e a polícia chegou minutos depois. Agora, ali no tribunal, Pedro enfrentava não só a lei, mas o fantasma de seu passado. Manuel, forçado a presidir o caso, pois recusar-se a admitir conflito de interesse e expor o segredo familiar, sentia o peso do mundo sobre os ombros. Como ele chegou a isso, pensou Manuel. Foi culpa minha. O julgamento prosseguiu. O advogado de defesa, um homem jovem e idealista chamado João, argumentou: meu cliente agiu por desespero, meritíssimo. Ele foi expulso de casa por sua orientação sexual, perdeu tudo. Isso não justifica o crime, mas explica o contexto. Murmúrios percorreram a sala. Manuel bateu o martelo para silenciar. Mas dentro dele,
a dúvida crescia. Ele se lembrava das noites insones após expulsar Pedro, questionando se sua rigidez não fora um erro. Tiago estava na plateia, apertando as mãos. Ele amava Pedro, mas via como o passado o consumia. Você precisa confrontá-lo, dissera Tiago na véspera. Não pelo perdão, mas pela sua paz. Pedro assentira, mas o medo o paralisava. Quando o promotor chamou Pedro ao banco das testemunhas, o ar ficou elétrico. Porque você roubou, Sr. Oliveira. Pedro olhou para o pai. Porque eu não tinha mais nada a perder. Minha família me abandonou quando eu mais precisava. Manuel engoliu em seco. A sala girava. Ele adjornou a sessão, saindo para os corredores frios do tribunal. Ali, sozinho, as lágrimas vieram. O que eu fiz? Mas o dia seguinte traria mais revelações, e o conflito só começava. Na manhã seguinte, o Tribunal de Lisboa fervilhava com jornalistas e curiosos. A notícia vazara, o juiz Oliveira julgava o próprio filho. Manuel, com olheiras profundas, reassumiu o banco. Pedro, mais composto, sentou-se ao lado de João. Tiago, na plateia, trocava olhares ansiosos com ele. O promotor continuou: Sr. Oliveira, você alega desespero, mas há evidências de planejamento. Você escolheu uma loja sem alarme visível. Pedro negou: foi impulsivo. Eu estava bêbado, perdido. Mas o promotor pressionou: e sua vida pessoal? Rumores dizem que você vive com um homem. Isso influenciou. João objetou: irrelevante, meritíssimo. Manuel sustentou a objeção, mas o dano estava feito. A sociedade portuguesa, ainda marcada por conservadorismo, sussurrava. Manuel pensou em Maria. Ela não viera ao tribunal, alegando doença, mas ele sabia a verdade, vergonha. Após expulsar Pedro, o casamento deles rachara. Maria culpava Manuel pela perda do filho. Você o jogou fora como lixo, gritara ela uma noite. Manuel defendera: é contra nossos valores. A Bíblia condena. Mas Maria retrucara: a Bíblia fala de amor, Manuel. Você esqueceu isso. Enquanto isso, Tiago lutava com seus próprios demônios. Criado em uma família liberal no Porto, ele nunca escondera sua sexualidade. Mas amar Pedro significava lidar com bagagem pesada. Eu te amo, mas você precisa se libertar do passado, dissera Tiago em uma caminhada pelo Tejo. Pedro concordara, mas o roubo complicara tudo. Agora, com Pedro enfrentando até 5 anos de prisão, Tiago questionava se valia a pena. A defesa chamou testemunhas. Ana, a ex-namorada, depôs: Pedro era um bom homem, mas fingia por pressão familiar. Quando ele se assumiu, eu apoiei, mas a família não. Murmúrios cresceram. Manuel sentiu um aperto no peito. Ele se lembrava de aprovar o namoro com Ana, vendo-o como normal. Agora, via o erro. Em um intervalo, Manuel encontrou Pedro nos banheiros. Por quê, filho? Porque não pediu ajuda. Pedro riu amargamente: ajuda. Você me expulsou. Manuel baixou a cabeça: eu estava errado, mas... A sociedade, a igreja. Pedro rebateu: a sociedade muda, pai. Você não. O julgamento seguiu com experts. Um psicólogo explicou o impacto da rejeição familiar em jovens LGBT, depressão, risco de crimes. Muitos acabam na rua, sem opções. Manuel anotava, conflituado. Ele sempre vira a lei como preto e branco, mas agora via cinzas. Tiago, fora do tribunal, encontrou Maria em um café próximo. Ele a convencera a vir. Sr. Oliveira, Pedro precisa de você. Maria chorou: eu o amo, mas Manuel. Ele é teimoso. Tiago insistiu: lute por ele. No fim do dia, Manuel adjornou novamente. Em casa, confrontou Maria: eu errei. Ela assentiu: sim. E agora, conserte. Mas Manuel hesitava. O verdito se aproximava, e com ele, uma decisão que mudaria tudo. Pedro, na cela, escreveu uma carta para Tiago: se eu for preso, siga em frente. Não mereço você. Tiago leu e rasgou: não.
Eu luto por nós. A tensão crescia. Amigos de Pedro, da comunidade LGBT de Lisboa, protestavam do lado de fora, com cartazes: justiça para todos, independentemente de quem amam. Manuel via pela janela, questionando seus preconceitos. No dia seguinte, mais testemunhas. Um padre progressista de Epos: a igreja evolui. Amor não é pecado. Manuel, católico devoto, sentiu-se traído. Mas as sementes da dúvida germinavam. Tiago testemunhou: Pedro é vítima de discriminação. Sua família o abandonou, levando-o ao desespero. O promotor cruzou: isso justifica crime. Tiago: não, mas explica. Manuel ouvia, o coração dividido. Ele se via jovem, pressionado pelo pai a ser homem de verdade. Agora, repetia o ciclo. O julgamento aproximava-se do clímax. Pedro, exausto, olhava para o pai, esperando um sinal de redenção. Mas Manuel permanecia estoico, a máscara do juiz intacta. A terceira sessão trouxe o ápice da tensão. O tribunal lotado, com ativistas LGBT e conservadores misturados na plateia. Manuel, suando sob a toga, chamou o promotor para as alegações finais. Meritíssimo, o réu cometeu um crime claro. Nenhuma desculpa pessoal mitiga a lei. Murmúrios de aprovação de alguns. João, pela defesa: senhor juiz, este caso é sobre humanidade. Pedro foi vítima de rejeição, levando as escolhas erradas. Peço clemência. Tiago, na plateia, apertava o braço da cadeira. Maria, finalmente presente, chorava silenciosamente ao lado dele. Manuel pediu um recesso para deliberar. No gabinete, sozinho, ele folheava fotos antigas: Pedro criança, sorrindo no Natal. Onde errei? Ele pensou na carreira, anos condenando criminosos, sem piedade. Mas agora, era pessoal. Fora, Pedro conversava com João: acho que ele não vai mudar. João: dê tempo. A verdade dói. Tiago e Maria se aproximaram. Filho, disse Maria, abraçando Pedro através das grades. Sinto muito. Pedro chorou: mãe, eu te amo. Tiago observava, esperançoso. Manuel retornou. Após consideração, declaro o réu culpado. Suspiros coletivos. Contudo, considerando circunstâncias atenuantes, sentencio a 1 ano de prisão suspensa e serviço comunitário. Alívio misto a choque. Pedro olhou para o pai: obrigado. Manuel não respondeu, batendo o martelo. O caso acabara, mas o drama familiar não. Após, Manuel encontrou a família nos corredores. Pedro, precisamos falar. Pedro hesitou: agora? Manuel: sim. Em casa. Em Sintra, a família se reuniu. Manuel sentou-se à mesa: eu errei. Minha rigidez custou caro. Maria assentiu. Pedro: por que agora? Manuel: ver você algemado. Quebrou-me. Mas ainda luto com isso. A igreja, a sociedade. Tiago, convidado, interveio: senhor, amor não escolhe gênero. Portugal legalizou o casamento gay há anos. Mude com o tempo. Manuel rebateu: é fácil para você. Eu vivi em outra era. Discussão acalorada seguiu, Manuel defendendo tradições, Pedro e Tiago argumentando por aceitação. Dias depois, Pedro voltou ao trabalho, mas o estigma permanecia. Colegas cochichavam: o ladrão gay. Ele ignorava, focando em Tiago. Mas uma traição se aproximava. Tiago, estressado pelo julgamento, encontrou consolo em um amigo artista, Luís. Uma noite, bêbados, beijaram-se. Tiago arrependeu-se imediatamente, mas Luís contou a amigos comuns. Pedro descobriu por mensagem: desculpe, foi um erro. Devastado, confrontou Tiago: depois de tudo. Você me traiu. Tiago chorou: eu estava fraco. O estresse. Pedro: saia. Sozinho, Pedro questionou tudo. Ligou para a mãe: porque o amor dói tanto? Maria: porque é real. Manuel:
sabendo da separação, visitou Pedro. Filho, não desista. Pedro, você me ensinou a ser forte, mas sozinho. Manuel, não mais. Estou aqui. Mas Manuel enfrentava sua própria crise. Colegas no judiciário questionavam sua imparcialidade. Julgar o filho. Conflito. Ele defendeu, fiz justiça. Mas rumores de favoritismo cresciam. Em uma conferência jurídica em Coimbra, Manuel foi confrontado por um ativista: você condena gays indiretamente. Manuel negou, mas duvidava. Pedro, reconectando com amigos LGBT, juntou-se a um grupo de apoio em Lisboa. Lá, ouviu histórias semelhantes: rejeição, luta, resiliência. Tiago tentou reconciliação, flores, cartas. Eu te amo. Pedro hesitava, traição quebra confiança. A família Oliveira tentava curar. Jantares awkward, conversas profundas. Manuel leu livros sobre orientação sexual, atendendo terapia. Mas uma decisão moral se aproximava. Manuel descobriu que um caso futuro envolvia discriminação contra um gay. Ele tomaria partido. Pedro, Manuel, enfrentava uma oferta de emprego em Berlim, liberdade total, mas longe da família. Escolhas pesavam. O alto preço da verdade revelava-se. Meses passaram, e as feridas cicatrizavam lentamente. Pedro aceitou o emprego em Berlim, vendo-o como chance de recomeço. Vou embora, pai, anunciou em um jantar familiar. Manuel empalideceu. Porquê? Estamos melhorando. Pedro, preciso de espaço. Aqui, sou sempre o filho gay expulso. Maria chorou. Fique, por favor. Mas Pedro foi firme: é pela minha sanidade. Tiago, sabendo da partida, implorou: vem comigo. Perdoe-me. Pedro, traição não se esquece fácil. Tiago, foi o momento. Eu pago o preço. Manuel, no trabalho, enfrentava o caso de discriminação: um empregador demitira um funcionário gay. Meritíssimo, é preconceito, argumentou o advogado. O promotor, questão de moral da empresa. Manuel deliberou dias, consultando leis portuguesas antidiscriminação. Em casa, discutiu com Maria: se eu condenar o empregador, admito que errei com Pedro. Maria: exato. É redenção. Pedro, antes de partir, visitou Tiago no estúdio. Eu te amo ainda, mas preciso confiar. Tiago, dê tempo. Eles se abraçaram, mas Pedro partiu sozinho. Em Berlim, Pedro encontrou uma comunidade vibrante. Trabalhou como designer, fez amigos. Mas saudade de Portugal o consumia. Ligava para a família semanalmente. Manuel proferiu o verdito: discriminação é ilegal. Condena o empregador. Aplausos de ativistas. Ele sentiu alívio, mas perdeu amigos conservadores. Rumores cresceram, Oliveira amoleceu. Ele ignorou, focando na família. Tiago, sozinho em Lisboa, pintou mural sobre traição e perdão. Vendeu bem, mas o vazio persistia. Pedro, em Berlim, conheceu Alex, um alemão simpático. Saíram, mas Pedro hesitava: ainda penso em Tiago. Uma crise familiar trouxe Pedro de volta. Maria adoeceu, hospitalizada em Lisboa. Pedro voou imediatamente. No hospital, Manuel confessou: sua mãe me fez ver. Eu te amo, filho, como você é. Pedro: tarde, mas obrigado. Tiago apareceu: ouvi. Posso ajudar? Pedro: sim, mas como amigos. Maria recuperou-se, e a família uniu-se. Mas Manuel enfrentava investigação por parcialidade no caso de Pedro. Você favoreceu o filho, acusavam. Em audiência interna, Manuel defendeu: apliquei a lei. Mas provas de conflito surgiram. Pedro, sabendo, confrontou: pai, renuncie se preciso. Manuel: não. Luto pela verdade. Tiago e Pedro reaproximaram-se durante a crise. Eu errei, mas mudei, disse Tiago. Pedro: eu também. Manuel foi absolvido, mas aposentou-se cedo. Tempo para a família.
Pedro decidiu ficar em Portugal, renunciando Berlim. Aqui é meu lar. Mas uma traição final, Luís, o amigo de Tiago, espalhou rumores de que Tiago o usara para fama. Pedro questionou, verdade? Tiago negou, inveja dele. Confronto, Pedro e Tiago brigaram feio. Acabou, gritou Pedro. Sozinho novamente, Pedro refletiu, amor vale o risco. Manuel, vendo o filho sofrer, aconselhou, sim, mas escolha sabiamente. A sociedade portuguesa evoluía, paradas LGBT em Lisboa cresciam. Manuel até participou, anonimamente. Pedro fundou um grupo de apoio para jovens rejeitados. Não estão sozinhos. Tiago, arrependido, juntou-se, posso ajudar. Pedro, talvez. Redenção pendia no ar, mas o preço fora alto. Com o tempo, Pedro e Tiago reconstruíram a confiança. Caminhadas pelo Chiado, conversas honestas. Eu traí porque temi de perder, admitiu Tiago. Pedro, e quase perdeu. Manuel, aposentado, voluntariou em ONGs LGBT. Aprendo todo dia, dizia a Maria. Mas conflito surgiu, irmãos de Pedro, conservadores, visitaram. Pai, você mudou demais. Aceitar isso? Manuel, sim. Família acima de preconceitos. Discussão acalorada, um irmão, Carlos, gritou, é contra Deus. Pedro interveio, Deus é amor. Carlos saiu batendo porta. A família rachou. Maria mediou, dê em tempo. Pedro, no grupo de apoio, ouvia histórias, um jovem expulso, outro suicida. Sociedade nos mata devagar, desabafou. Tiago pintou séries sobre identidade, exposições em galerias de Lisboa. Sucesso, mas críticas de conservadores. Uma noite, protesto anti-LGBT em frente à galeria. Vidros quebrados. Tiago ferido levemente. Pedro correu ao hospital, estou aqui. Manuel denunciou o ataque, intolerância não tem lugar. Investigação revelou, grupo extremista, ligado à Igreja Radical. Manuel testemunhou contra eles, como é juiz, condena o ódio. Pedro e Tiago fortaleceram-se. Casamos? Perguntou Tiago. Pedro, sim, quando pronto. Mas dúvida moral, Pedro descobriu que Manuel encobrira um caso antigo de discriminação para proteger um amigo. Pai, hipocrisia. Confronto, eu errei no passado. Agora, corrijo. Pedro perdoou, todos erramos. Sociedade reagiu, artigo no Público sobre Manuel, juiz que mudou. Elogios e críticas. Pedro escreveu livro sobre sua jornada, abandonado e encontrado. Best-seller. Tiago ilustrou a capa. Família reuniu-se para lançamento. Carlos voltou, desculpe. Viu o erro. União frágil, mas real. Alta tensão, ameaça anônima a Pedro. Cale-se ou morra. Polícia investigou. Manuel usou contatos, culpado preso, ex-colega conservador. Porquê? Perguntou Pedro. Medo da mudança. Tiago e Pedro casaram em cerimônia íntima no Algarve. Manuel oficiou, como leigo. Felicidade, mas preço. Pedro perdeu amigos antigos, Tiago enfrentou boicote artístico. Eles persistiram. Manuel, em terapia, confrontou traumas, pai abusivo, forçando masculinidade. Transmitiu o ciclo, admitiu a Pedro. Quebro. Pedro, já quebrei. Clímax social, Pedro discursou em parada LGBT. Aceitação começa em casa. Aplausos. Mas um heckler gritou, pecadores. Pedro rebateu, amor não é pecado. Vida seguiu, Pedro e Tiago adotaram um cão, sonhando com filhos. Manuel escreveu memórias, meu filho, minha lição. Paz, enfim. Mas uma escolha final, Pedro recebeu oferta para a advocacia em direitos LGBT em Bruxelas. Vou. Tiago, juntos. Decidiram ficar, mudança aqui. O preço da autenticidade, perda, ganho, transformação.
Anos se passaram, e as cicatrizes viraram lições. Pedro e Tiago construíram uma vida estável em Lisboa, com Tiago expondo internacionalmente e Pedro liderando uma ONG de direitos LGBT. Manuel, agora avô honorário do cão do casal, visitava frequentemente, compartilhando histórias de sua juventude rígida. Maria, recuperada, organizava jantares onde o riso ecoava, eclipsando antigas tensões. Mas sombras persistiam. Carlos, o irmão, ainda lutava com aceitação plena, aparecendo esporadicamente. Estou tentando, dizia. Pedro entendia, mudança não é linear. Uma crise final testou todos. Um escândalo nacional explodiu quando um político conservador propôs revogar direitos LGBT, citando valores tradicionais. Manuel, convidado a debater na TV, defendeu: tradição evolui. Meu filho me ensinou isso. O vídeo viralizou, dividindo opiniões. Pedro, no frontline, organizou protestos. Tiago criou arte de rua em apoio. Mas violência surgiu. Em uma marcha, Pedro foi agredido por extremistas. Hospitalizado com costelas quebradas, ele refletiu: valeu a pena. Tiago, ao lado da cama: sim. Você inspira milhares. Manuel visitou: filho, pare se quiser. Mas sei que não vai. Pedro sorriu: não. Luto continua. Recuperado, Pedro testemunhou contra agressores. Manuel, como consultor, ajudou na acusação. A lei foi rejeitada, vitória para a comunidade. Mas o preço pessoal: Pedro sofreu PTSD, noites insones. Terapia ajudou, com Tiago apoiando. Manuel, idoso, escreveu carta a Pedro: orgulho de você. Meu maior erro virou minha maior bênção. Pedro leu chorando. Vida normalizou, casais amigos, viagens ao Porto. Tiago propôs a adoção, uma criança. Pedro: sim, mas sociedade pronta. Processo árduo, mas aprovaram. Adotaram Miguel, um menino de 5 anos órfão. Família cresceu. Manuel babava no neto adotivo. Conflito final: Miguel, na escola, sofreu bullying por ter 2 pais. Pedro confrontou diretores: eduquem contra preconceito. Mudança veio. Anos depois, em aniversário de Miguel, a família reunida. Manuel: frágil, tu estou, às escolhas certas, mesmo tardias. Pedro pensou em tudo: rejeição, roubo, traição, redenção. A jornada os moldara. No fim, Pedro questionou: foi certo Manuel expulsar-me inicialmente, forçando-me a crescer? Essa escolha inicial foi um erro irremediável ou o catalisador necessário para a transformação de todos?